Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. Hoje a gente vai falar sobre a Joanna Yates, parte 2. Se você não viu a parte 1, eu vou deixar um link na descrição. O caso da Joanna Yates, como eu falei ontem e eu vou falar hoje novamente, eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nos meus vídeos de caso criminal. Eu faço isso por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. Eu quero avisar que no vídeo de hoje a gente vai falar sobre estupro e espancamento, para recapitular o que a gente falou ontem. Então se você tem algum gatilho com esse tipo de coisa, já tô avisando agora. Recapitulando então, Joanna Claire Yates, ela desapareceu aos 25 anos de idade em dezembro de 2010. O seu corpo foi encontrado na neve, no dia de Natal do mesmo ano. No apartamento dela não havia nenhum sinal de arrombamento, porém a porta da frente estava destrancada. Mas todos os objetos pessoais dela, incluindo os sapatos, estavam lá. À noite que ela desapareceu, ela saiu com uns amigos para beber e voltou para casa a pé. No caminho, ela comprou 2 garrafas de espumante e uma pizza congelada. A Joanna chegou em casa bem, mas essa pizza sumiu. Simplesmente não estava mais lá, não tinha sinal daquela pizza. A pizza sumiu. A autópsia revelou que ela não foi estuprada, mas sim espancada e estrangulada. Ela estava totalmente vestida, porém uma meia dela, uma meia de lã cinza, foi levada, possivelmente pelo assassino. A polícia suspeitou do namorado dela, o Greg, mas o álibi dele era sólido, então eles pensaram em quem mais poderia ser suspeito. A única pessoa que também tinha as chaves para o apartamento da Joanna era o síndico do condomínio. O nome desse síndico era Christopher Jeffries. Ele tinha 65 anos de idade e ele era aposentado. Era dono de alguns prédios ali naquele terreno. Acho que ele era até dono do condomínio todo, se eu não me engano, e ele administrava ali, ele alugava esses prédios, era isso que ele fazia. Todos os moradores do condomínio diziam que ele era meio estranho, que ele tinha uma vibe meio estranha. Ele era um homem mais velho, né, de meia idade, uma pessoa quieta e que não saía muito, e quando ele falava com as pessoas ele não se comunicava muito bem, então todo mundo ficava um pouco desconfortável com ele porque ele não sabia falar direito com as pessoas, ele simplesmente era um pouco estranho, um pouco estranho. Eles conversaram então, a polícia conversou com o Christopher e eles perceberam que ele meio que não tinha um álibi, ele só estava sozinho em casa naquela noite. E ele disse que não ouviu nada de estranho. O Greg, namorado da Joanna, ele disse pra polícia que no dia em que ele estava saindo para ir para casa da família, ele falou com o Christopher. E ele mencionou pro Christopher que ele estaria saindo, que a Joanna estaria sozinha naquela noite. Então isso deu pra polícia a ideia de que ele sabia que a Joanna estaria sozinha naquela noite. Então eles começaram a suspeitar ainda mais dele. Com essa informação, a informação de que ele tinha a chave do apartamento e ele sabia que a Joanna estaria sozinha naquela noite, a mídia caiu pra cima dele. Eles simplesmente começaram a acusar ele de tudo que era coisa, esse senhor de 65 anos. Começaram a, meu Deus, assim, jogaram toda a culpa pra cima dele. Naquele momento ele nem era um suspeito de verdade, ele não tinha sido formalmente acusado, ele só estava sendo, né, estavam investigando ele como estavam investigando quase todos os vizinhos. Mas os repórteres colocaram tanta pressão nele, tanta pressão pra dizer que ele era culpado, a polícia se sentiu na obrigação de prender o Christopher. Então eles prenderam o coitado do Christopher. No dia 30 de dezembro de 2010 foi quando ele foi preso, porém existe essa regra na Inglaterra, muito interessante. Se um suspeito é preso, mas não existem provas físicas quanto a ele deve ser solto em 48 horas. Mas a polícia ou os investigadores podem conseguir mais 24 horas se eles tiverem ali alguma coisa que indica que aquela pessoa realmente é suspeita, sabe? Uma testemunha ou uma ligação telefônica, alguma coisa que indica que ele estava ali com a pessoa, sabe? Que ele pode ter cometido aquele crime. Então, eles seguiram essa regra e os policiais revistaram todo o apartamento dele, procuraram por provas e até eles tentaram forçar o Christopher a confessar. Mas eles não conseguiram nada. O Christopher, ainda bem, ele era inteligente e ele sabia que existem métodos de manipulação suspeitos.
mas ele não permitiu que nada levasse ele a confessar. Ele era inocente, simples assim, ele era inocente. Enquanto isso, enquanto ali as investigações iam contra o Christopher, os vizinhos da Joanna, a Tanya e o Vincent, estavam na Holanda comemorando o Ano Novo. O Vincent soube das notícias de que o Christopher foi preso e se lembrou de uma coisa, assim, do nada. Assim, vou ligar pra polícia, vou falar disso aqui que eu lembrei aqui do nada. Veio aqui na minha cabeça. Ele ligou pra polícia e disse que na noite em que a Joanna desapareceu, ele tava em casa, assim, fazendo nada. E ele olhou pra fora, viu o carro do Christopher no estacionamento. Nada mudou. Mas aí quando ele olhou pela janela de novo, o carro tava em outro lugar, de outro jeito. E ele disse que isso era estranho. Que ele lembrou, já que agora as acusações estavam contra o Christopher, ele lembrou que o carro dele mudou de lugar no estacionamento e isso era suspeito. Com esse depoimento rápido por telefone do Vincent, a polícia conseguiu mais 24 horas para poder procurar mais provas contra o Christopher. Mas essas 24 horas se passaram e eles não encontraram nada. Então o Christopher Jeffries foi liberado. E realmente, gente, ele é inocente, ele não tinha nada a ver com esse caso. Procurando por novos suspeitos, os investigadores pensaram no Vincent. É claro, eles mandaram um detetive até a Holanda para interrogar o Vincent mais uma vez. Vamos falar um pouquinho sobre o Vincent, só uma coisinha aqui sobre ele. O nome dele era Vincent Tabak, ele era vizinho da Joanna e ele era conhecido por ser muito inteligente. Ele trabalhava com engenharia. Os policiais pediram uma amostra de DNA dele, ele se recusou várias vezes, até que ele acabou cedendo. Enquanto Vincent era interrogado, os policiais em Bristol resolveram trabalhar com um programa de TV chamado Crime Watch. Ele é tipo um Cidade Alerta, só que um pouco menos dramático. Nesse programa de TV, uma atriz foi contratada para reencenar tudo o que aconteceu com a Joanna no dia que ela desapareceu e foi assassinada, e para ver se o público tinha alguma memória dela, assim. Tudo foi criado para tentar trazer memória para as pessoas que estavam na cidade de Bristol naquela noite e podem ter visto ela em algum lugar. Esse programa ia ao ar no dia 26 de janeiro, mas acabou não sendo necessário, porque no dia 20 de janeiro, as amostras de DNA do Vincent bateram. Foi confirmado. O DNA dele foi encontrado em vários lugares, como no jeans dela, por exemplo. Então o Vincent foi preso. Porém, na Holanda, todo mundo ainda estava defendendo o Vincent. Na verdade, até o Christopher estava defendendo o Vincent, porque eles não estavam mais confiando na polícia de Bristol. Já tinham errado uma vez, eles podiam errar de novo. Então o pessoal estava defendendo o Vincent, de que o Vincent seria inocente, de que ele não ia ser preso por esse crime. Mesmo assim, eles fizeram toda aquela coisa das 48 horas. Os pertences do Vincent foram revistados. No computador dele, eles encontraram várias pesquisas que ele tinha feito. Ele pesquisava, tipo, várias vezes por dia como estava indo as investigações do caso da Joanna. E isso é muito estranho. É muito estranho você pesquisar várias vezes o mesmo caso. Outra coisa que ele pesquisava era a diferença entre assassinato, homicídio, homicídio culposo, homicídio doloso, essas coisas. Por algum motivo ele estava pesquisando qual era a diferença entre as diferentes sentenças para homicídio. E ele também tinha no computador dele pornografia infantil, pornografia adulta e masoquismo. Um dos vídeos também, a polícia achou um pouco estranho que um dos vídeos terminava com a vítima numa posição muito parecida com a posição em que a Joanna estava quando eles a encontraram na neve. Eles não sabem se ele fez isso de propósito, pode ter sido só uma coincidência, mas eles notaram isso. O Vincent, é claro, ele foi interrogado, mas ele resolveu não dizer nada. Depois de um tempo sendo entrevistado e, sabe, advogados e etc., ele resolveu dar o seu álibi. Ele disse que, bom, antes, quando a polícia entrevistou ele pela primeira vez, ele disse que ficou a noite inteira no seu apartamento e foi buscar a namorada mais tarde. Dessa vez ele falou que antes de buscar a namorada, ele foi no mercado. E ele tinha esse álibi de que ele tinha ido no mercado. Ele mostrou o recibo e etc. As câmeras de segurança do mercado mostravam que sim, ele tinha ido até lá. E, estranhamente,
Ele passou na frente das câmeras 4 vezes naquela noite. Ele entrou, saiu, entrou de novo, comprou 3 itens, foi até a entrada do mercado, ficou mexendo no celular e aí ele saiu. Ele apareceu 4 vezes na câmera, sabe? Ele queria que a câmera captasse ele. Ele queria ser visto por aquela câmera, 100%, assim. Quero que me vejam. Ele estar nessas câmeras de segurança não era suficiente pra polícia. Eles pensaram assim, sabe? Ok, você ainda teve tempo pra matá-la. Tipo, isso foi 1h30 depois da Joanna chegar em casa. Ele teve tempo pra matá-la. Mas também a polícia não precisava questionar muito esse álibi do mercado, porque o carro do Vincent foi revistado e dentro do carro dele foi encontrado sangue. E esse sangue foi confirmado como sendo o sangue da Joanna, então eles não tinham mais dúvidas. Foi ele. Agora eu vou descrever mais ou menos os eventos que aconteceram antes da Joanna ser assassinada. Não, na verdade, durante o assassinato da Joanna. Então, se você não gosta de ouvir sobre isso, você pode pular pra essa parte do vídeo. Mas se você não se importa de ouvir, vamos lá. O que a polícia, então, acha que aconteceu? Eles acham que a Joanna chegou em casa, calmamente, deixou a porta aberta enquanto tirava o casaco e os sapatos. Então, nesse meio tempo, enquanto ela só tirava o casaco, assim, chegou em casa, o Vincent entrou. Ele a agarrou, espancou e estrangulou. Não se sabe se ele queria estuprá-la de verdade, mas ele não a estuprou, mas ele a atacou e a matou. Ele levou o carro dele, ele levou a Joanna até o quarto dele, arrumou o apartamento e provavelmente levou a pizza. Talvez tivesse sangue na pizza, talvez ele tivesse usado a pizza pra bater nela em algum momento. Não se sabe, mas ele provavelmente levou a pizza. Ele arrumou o apartamento para que não tivesse nenhuma prova de que ele esteve lá. Foi ao mercado para ter um álibi. E só depois disso ele se livrou do corpo, deixando ele debaixo de um monte de neve em algum lugar da cidade. Durante semanas, depois que ele foi acusado disso tudo, durante semanas ele continuava se declarando inocente. Porém, depois desse tempo, ele resolveu conversar com um padre ou alguma coisa assim. Ficou um pouco aberto nisso, daí se era um padre, se era um bispo, sei lá, uma figura religiosa na vida dele. Ele se abriu com essa figura religiosa e ele confessou ter matado a Joanna ali. Confessou. Mas ele decidiu... O que ele decidiu fazer na frente do juiz? Quando ele foi ser julgado, o que ele se declarou em frente ao juiz? Ele se declarou culpado, porém disse que matou a Joanna por acidente, o que mudaria a sentença dele. E ele já tinha pesquisado sobre isso, né? Então, ele disse que foi um acidente. De acordo com ele, o que aconteceu? Ele disse que ele foi chamado pela Joanna pra conversar naquela sexta-feira à noite e que ela parecia estar flertando com ele, que ele estava vendo ali sinais de que ela estava flertando com ele. Então ele tentou se aproximar dela, tentou dar um beijo nela, mas ela ficou ofendida. Ela não queria esse beijo, ela não queria nada daquilo. Então ela começou a gritar. E quando ela começou a gritar, ele colocou a mão sobre o rosto dela. Então ela desmaiou e ele achou que não tinha sido tão ruim. Mas aí ele percebeu que ela literalmente assim tinha morrido. E aí teve que se livrar dela e jogou ela no meio da neve. Mas é claro que os ferimentos dela não batiam com essa história. E essa história não faz sentido. Não tem como você matar alguém só tentando fazer a pessoa ficar quieta. Ok. O Vincent, então, ele foi declarado culpado e sentenciado à prisão perpétua. Ele também foi declarado culpado pelas acusações de pedofilia, o que adicionaram 10 meses nessa sentença de prisão perpétua. Então ele tem prisão perpétua mais 10 meses. E é isso, pessoal. Assim termina essa história. E agora a gente entende por que ele não queria se envolver. A Tânia não sabia de nada mesmo, tá, gente? Porque ela não tinha nada a ver com a história, ela realmente não sabia de nada. Provavelmente foi por isso que ela questionou a polícia e conversou com os pais da Joanna e tudo mais. Ela queria ajudar. Tipo, ela realmente não fazia ideia. E eu não sei, mas ela provavelmente terminou com ele depois que ela soube que foi ele, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, mistérios, casos criminais, jogos de realidade alternativa, histórias interessantes que eu encontro na internet, eu coloco aqui. Se inscreve no meu canal, eu tenho esses vídeos 5 dias por semana, principalmente de casos criminais. Eu estou tentando focar mais neles.
também. Muito obrigada se você deixou o seu like, se você deixou o seu like, se você deixou o seu comentário, se você se inscreveu no meu canal. Muito obrigada. Eu vejo vocês amanhã pro próximo. A Vida Aurora, eu não sei se você achou que esse fosse o caso que você pediu, mas amanhã eu vou ter o caso que você pediu, ok? Muito obrigada por assistir até aqui. Eu vejo vocês amanhã pro próximo vídeo. Tchau!